um prazer muito grande. A gente está iniciando mais um Papo de Graça. Por enquanto só o Elmo, meu querido, nosso webmaster aqui em tudo que a gente faz. E eu, o nosso querido Antônio Fonseca deve estar a caminho, até porque logo mais ele também com o Jack vão estar apresentando ao vivo, lá da Tenda do Caminho, que fica aqui na frente de casa. Eu falei nele, ele está chegando ali. O programa Tom e Jack, que um sarau, uma conversa musical, uma coisa assim. Aí o Elmo é quem faz o controle lá de internet, o Edivaldo está viajando, né? De modo que Fonseca acabou de chegar, a gente vai já ter a presença dele aqui. O nosso tema é livre. E lembrando as coisas de sempre, que se você quiser lembrar para o pessoal como é a participação, me ajude aí, meu irmão. Isso. Se você está aí agora vendo, assistindo essa programação através do site, né? Através do site, então você vai conseguir assistir, mas não vai conseguir participar nem mandar a sua pergunta. Então, para você entrar agora e passar a sua pergunta, o seu comentário, você vai ter que agora entrar na vemvtv.com.br. Se você ainda não tiver o seu cadastro, é muito simples. Agora não é mais obrigatório colocar CPF, muita gente reclamou. Então o mínimo é o seu endereço de e-mail, o seu nome e uma senha para você conseguir se autenticar. Feito isso, você já tem condições de acessar, clicar naquele clique aqui e participe, vai abrir uma telinha e lá você já pode enviar a sua pergunta, que hoje o tema é livre, não é isso? É livre, então o pessoal tem muita liberdade. Tem a liberdade para fazer. Perguntar o que quiser. Então, e você que chegou, dá a volta aí atrás das câmeras, traga uma cadeira com você, meu irmão. Eu acho que não tem nenhuma. Aqui. Tem aí, ó, ele passou aí na frente da moçada mesmo. Falta um microfone. Aqui. E um microfone para ele, que eu... Tem aí? Tem só a saída, mas eles vão já te plugar aí, meu irmão. Passa por trás da câmera, Rodrigo, isso. Não faz o que o Fonseca fez. Tá bom. Então, gente, é só vocês começarem a fazer as perguntas que desejarem. Lembrando e sugerindo o seguinte: de preferência, não deixe o chat aberto, ou seja, você maximiza a tela, o chat desaparece. Você aperta no escape, ele minimiza e aí aparece ao lado o chat. Você clica, ele abre. Então eu sugeriria que, como o nosso interesse aqui é conversar temas e não ficar numa conversa paralela que distrai até a nossa conversação e o que a gente está fazendo aqui com todo o amor e com toda a boa intenção, você faça a sua pergunta e enche a tela. Se tiver outra pergunta, feche, põe a sua pergunta e abra a tela de novo, mas não se distraia. Ontem, por exemplo, o Chico me informou que entrou uma pessoa aí só para ficar gerando perturbação. Isso é uma pena para a pessoa, perde o tempo dela, denota um espírito ruim. E faz mal a outros que ficam também incomodados e perturbados sem entender bem o que está acontecendo. E de fato não é para compreender, não é? Quem não aprecia, quem não gosta, só se tiver um espírito muito canino para fazer a viagem inteira, porque é uma coisa que não está batendo na porta dele, não o incomoda, acontece, ninguém sabe. Para o indivíduo saber, ele tem que querer se esforçar, entrar, chegar lá. Então chegar e ficar com esse espírito é uma confissão de treva interior muito estranha, muito esquisita. E as pessoas são tão bandeirosas e nem se dão conta do quanto elas se entregam com esses atos, essas atitudes. Elas escrevem um outdoor sobre a feiura delas próprias, né? Mas é isso, gente. Então, querendo, é só perguntar, é só trazer, é só fazer a pergunta e a gente inicia a nossa conversa. Já temos aqui a primeira pergunta do José Nilson. Ele faz o seguinte: paz do Senhor, pastor Caio e Fábio, me fale sobre o dízimo. Qual é maior, 10% ou uma oferta que ultrapasse o 10%?
Bom, Eu não entendi. do ponto de vista quantitativo, o que ultrapassava os 10% é, numerariamente falando, maior, né? Do ponto de vista de quem conta o dinheiro e de quem faz uso dele. Agora, eu sugeriria a você que você fosse lá no site caifab.com, de onde tudo isso se origina, e vá no sistema de busca e escreva dízimo, porque tem dezenas de textos sobre dízimo. E se você quiser uma informação mais completa do que qualquer uma que eu lhe dê agora, vá no download do site e procure o livro Uma Graça que Poucos Desejam. Clique ali e faça o download, porque tudo que eu penso sobre dízimo estão contidos naquele livro, Uma Graça que Poucos Desejam, que não é um livro sobre dízimo, é um livro sobre contribuição do ponto de vista do Novo Testamento e do Espírito de Jesus. E no site você tem inúmeras respostas minhas a cartas sobre dízimo, de modo que, para a gente não gastar tempo com isso que já está tão pedagogicamente definido lá no site, em tantos textos diferentes, eu vou pedir essa compreensão sua, essa ajuda a você, pedir que você vá lá e leia. Se você depois de escrever e aparecer aquela lista de coisas sobre dízimo, ler tudo e depois de baixar o livro Uma Graça que Poucos Desejam e ler, ainda sobrar alguma dúvida, aí você entra aqui no Papo de Graça, me pergunta, que eu terei prazer de tentar dirimir a sua dúvida específica. Mas se eu for falar agora tudo que eu penso sobre dízimo, a gente vai levar o programa inteiro e me parece que está tão bem definido lá que seria, para a maioria absoluta dos que estão conosco hoje, uma perda de tempo. Então, como o site já serve você amplamente nisso, eu pediria a sua compreensão com todo carinho, que você veja lá, logo depois que o Papo de Graça terminar, vá em busca, escreva dízimo, leia tudo, vá lá em download, baixe Uma Graça que Poucos Desejam e leia. Sobrando, pergunte, terei prazer em responder. Mais alguma coisa? Tem o Craig Newton, fala o seguinte: Caio, é certo que os pastores de igrejas falam que eles vão dar conta da sua alma em frente a Deus e que eles são os anjos e cobertores de Deus? Não, é errado. Eles vão dar conta de sua alma diante de Deus como todo indivíduo. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um será julgado pelo bem ou mal que tenha feito por meio do corpo. Cada um será julgado conforme motivações, intenções, omissões, pensamentos, decisões interiores assumidas publicamente ou não. Cada um será julgado até por palavras frívolas que diga. Então, nesse sentido, o pastor está certo. E ele vai ser julgado muito mais do que os membros dele. Especialmente porque ele se oferece como cobertura. Aí o juízo que virá sobre ele é infinitamente maior. Como diz Tiago, falando de gente séria e não de gente doida, que um cara, para mim, que se oferece como cobertura espiritual para os outros, ou é um surtado, ou é um mal intencionado. Ou, na melhor das hipóteses, um total ignorante da palavra. Aí não devia nem ser pastor de ninguém. Mas, em qualquer dos três casos, o terceiro é o menos grave, porque era ignorância. Mas a maioria faz isso não é por ignorância. Se oferece como cobertura é para gerar dependência e controle. Então Tiago diz no capítulo 3 que mesmo aquele que seja o mestre sincero, só pelo fato dele dizer que é o mestre que ensina, sobre ele já virá muito maior juízo, porque ele diz que ensina aos demais. Ora, se o que ele ensina ainda é desensino em relação ao Evangelho, e se ele sabe disso, e se ele escolheu esse caminho, não porque está certo, mas porque ele viu que dá certo e que controla, o juízo que vem sobre ele, não tenha dúvida, é infinitamente maior. Não porque ele dê ou não dê cobertura às pessoas, porque ele não tem esse poder de dar essa cobertura, mas simplesmente porque ele pratica e ensina esse engano de que ele tem o poder de dar essa cobertura, relativizando a segurança absoluta que o discípulo só tem que ter em Jesus e em mais ninguém.
Qualquer outra coisa é se fazer de mediador entre Deus e os homens. Qualquer outra tentativa é se fazer de ídolo de intermediário. Qualquer outra coisa é pisar na cruz de Cristo, é relativizar o que Jesus fez, é diminuir o sacerdócio eterno de Jesus, é brincar com aquele que jurou e não se arrependerá, dizendo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é oferecer outra vez sacrifícios de bodes e de touros, é calcar aos pés ao sangue da cruz, é achar que o que Jesus disse quando disse está consumado, não se consumou de todo, precisava ainda da adição de alguma cobertura. É descrer e é ensinar também a descrença no que a palavra diz, e diz em abundância: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Ele disse aos apóstolos. Aí alguém diz: foi aos apóstolos. Mas João diz: filhinhos meus, não falando a apóstolos, mas a todos que se sentem filhinhos do amor de Deus. Ele diz: porque aquele que crê nessas coisas e aquele que as guarda pode ter essa certeza de que maior é aquele que o habita do que aquele que está no mundo, e o Pai o guarda, e o maligno não lhe toca. E o apóstolo Paulo diz que na cruz Jesus cancelou todas as leis de acusação, tudo que nos era prejuízo espiritual, toda a maldição que decorria também da lei, aniquilou tudo, o escrito inteiro de dívida, e ele é a nossa cobertura para sempre, expondo os principados e potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, eu podia multiplicar a quantidade dessas afirmações, mas o nosso amigo, o pastor do nosso amigo, está em grande juízo, sobre grande juízo e pecado. As prostitutas que estão dando igual a chuchu na esquina, estão correndo menos risco. Precedê-lo-ão no reino dos céus, se ele não se arrepender de ficar ensinando aos homens que ele é cobertura espiritual para alguém. Ele precisa todo dia da única cobertura que cobre todo indivíduo. E eu não sirvo para ser tua cobertura espiritual, nem do Fonseca, nem de ninguém. Eu sirvo, no máximo, para ser um depositário do Evangelho, e serei bem-aventurado se for encontrado fiel, ou seja, anunciando a verdade. Agora, é o Evangelho que cobre as pessoas. É a fé no Senhor Jesus que é o escudo. É a palavra de Deus que é a espada. É a consciência da salvação que é o capacete. É a justiça de Jesus que é a couraça. É andar no Evangelho da paz que é a sandália e é o piso da vida. E a verdade é a cuequinha da intimidade do ser. E é assim que se cobre. Esta é a única cobertura possível. Quem quer que ofereça outro, ou está desgraçadamente enganado, ou está desgraçadamente enganando. E, portanto, se colocando numa situação perigosa, espiritualmente ou enganando falando. E sendo enganado. Como diz Paulo, escrevendo a Timóteo e repetindo a mesma coisa a Tito. Né? Então, em resumo, é isto, para nós não nos alongarmos. Hoje eu não estou no computador, então também posso fazer. Pode, você pode até quando você está no computador. Eu estava pensando, Caio, essa semana passada, pensando que certas coisas a gente consegue cumprir. Certas demandas muito fáceis de cumprir e exigidas pela igreja para que você mantenha-se de acordo com o status quo. Essas coisinhas de cabelo, barba, de roupa, essas bobagenzinhas. Porém, existem coisas que Jesus disse e que elas só acontecem dentro do ser. Por exemplo, quando ele diz assim: bendizei a quem vos maldiz. Ora, é muito fácil você ver uma pessoa chateada com outra, aborrecida e falando mal daquela pessoa, dizendo daquela pessoa, falando mal. E embora isso seja completamente aceito dentro desses ambientes,
meu questionamento, eu estava pensando o seguinte, para cada determinação, para cada ensino de Jesus acerca dessas coisas, se eu não a colocar em prática ou não procurar correr atrás, com certeza vai gerar em mim uma enfermidade. Aí eu estava pensando, se o Evangelho diz, Levanta a sua mão. se o Evangelho diz que eu tenho que amar e não amo dentro do meu coração de verdade, a enfermidade que deve gerar em mim deve ser uma enfermidade de eu não sei o que é misericórdia, o que é compaixão, por exemplo. Eu não consigo, a gente vê pessoas não tendo, dentro de igrejas, não tendo compaixão até dos próprios filhos, da esposa. Gente que se alardeia de dizer que se precisar de excluir, eu excluo até minha esposa. E a minha pergunta é, para cada dessas coisas é gerada uma enfermidade em nós, não é, Caio? Se nós não tomarmos cuidado, se não atentarmos para coisas tão difíceis como perdoar o inimigo e amar o inimigo. Existe uma enfermidade localizada para cada coisa dessas sérias. A palavra de Deus diz que o mandamento de Deus é saúde. Então não existe nenhum mandamento de Deus que não seja vida. Deus não deu nenhum mandamento a nós apenas para mandar na gente. Não é mandação, né? Não é mandação. O mandamento é simplesmente aquilo que é expresso como vontade de Deus a fim de gerar vida e evitar a morte. Morte não no sentido físico, morte no sentido psicológico e espiritual. Esse é o sentido do mandamento de Deus. É para produzir saúde. A palavra salvação no Novo Testamento é frequentemente, quase sempre, sinônima de saúde. Quando Jesus diz, tu estás curado ou tu estás salvo, para qualquer doente, ele está usando normalmente a mesma expressão que designa ambas as coisas. Em hebraico. Em aramaico ou em grego. Saúde e salvação são sinônimos. Uma salvação que não gere algo saudável, salvação gera saúde. Então, o mandamento de Deus quer gerar vida, quer gerar saúde, não uma obrigação. Então, quem quer que não entenda que o mandamento de Deus é vida, terá em qualquer mandamento, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, apenas uma lei de morte. E de enfermidade da alma. Se o indivíduo chega e diz, não é porque está no Velho Testamento ou está no Novo Testamento. Mandamento não muda, é eterno, tem que né, estar dentro de mim a compreensão do sentido do mandamento. Enquanto eu não entendo que o mandamento é vida, ele me é uma obrigação penosa. Quando eu entendo que o mandamento é amor de Deus e é cuidado de Deus, cumpre-se em mim o que João disse, os seus mandamentos não são penosos. Com relação ao que você falou anteriormente, sobre o que é fácil e o que não é fácil, tudo é muito fácil do lado de fora. Sinceramente falando, do lado de fora, até o ano de 1995, eu me oferecia, do ponto de vista das exterioridades, para ser julgado pelos 10 mandamentos sem medo. Das exterioridades. Porque eu não tinha nenhum outro Deus diante de mim. Em qualquer que fosse a exterioridade, e nem no vasculhamento intelectual que eu fazia de mim mesmo. Eu não o encontrava. Depois eu fui encontrando os nichos dos deuses escondidos em mim. Mas de início não. E para esses critériozinhos da religião cristã, eu podia entrar em concurso universal, estava tranquilo. Guardar o dia do sábado, eu não guardava, mas eu vivia em observância cotidiana de todos os dias, no mesmo espírito. Honrar pai e mãe,
Foi a alegria da minha vida depois que eu me converti, foi toda a minha alegria. Não tomar o nome de Deus em vão era a minha fobia de adoração, era guardar meu coração e minha boca, para que o que procedesse dali fosse verdade e exaltação para o nome de Deus. E eu acho que, do ponto de vista da exterioridade, eu fiz um bom trabalho. Não adulterar, eu passei a minha vida inteira, desde que eu me converti, assediado de todos os modos. Eu vejo gente que não aguenta 0,5% daquilo que esteve sobre minha vida inteira e eu nem olhei para o lado. Fácil. Tranquilo, batido, e sem lascívia. Sem ficar muito, meu Deus, nem nada disso. Passei direto. De 1973 a 1995 não existe dentro de mim nem a história subjetiva de um tormento que ficou em mim. Ai, meu Deus, agora eu não me seguro. Não tem essa história. Ela se instalou em mim em 95. Tomou os seus contornos públicos em 98. Dizer falso testemunho? Também não. Tinha pânico de intervir na existência de um ser humano com qualquer coisa que não fosse verdade. Por isso também eu nunca disciplinei ninguém. Toda a disciplina espiritual que eu pratiquei foi em favor, porque disciplina não é contra, é em favor. A verdadeira disciplina é em favor de 2 ou 3 irmãos que são íntimos demais meus. Nunca foi compartilhado publicamente nada, foi algo que eu resolvi com eles. A afronta deles tinha a ver com gente numa intimidade nossa. E eu os chamei e falei, olha, eu peço de vocês essas disciplinas espirituais para que vocês deem o testemunho para vocês mesmos e para os implicados de que a decisão que vocês tomaram em relação ao que estava errado e vocês consertaram é séria. E ficou nisto. Teve ninguém suspenso de coisa nenhuma. Foi só um encaminhamento de um olhar maduro dizendo, eu espero ver isto em vocês, meus irmãos. Só. Então não tinha nem o falso testemunho a dar em lugar nenhum. O primeiro falso testemunho consciente da minha vida aconteceu quando eu comecei a defender-me das acusações que começaram a surgir no ano de 98 em razão de eu ter me metido em someone else's business, que foi aquela história do dossiê Caimã. Né? Antes disso não tem essa história. Não matar, eu matei muito antes de me converter, embora eu nunca tenha assassinado de fato ninguém. Mas os meus rompantes de ira foram assassinos muitas vezes. Quebrei braços, pernas, internei, hospitalizei indivíduos, botei em coma, tudo no jiu-jitsu da raiva. Depois que eu me converti, não consegui guardar a raiva nem ressentimento, não dormi sobre isso uma única noite. Não cobiçar é o que Paulo diz, que ele, como um fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, levou os 9 primeiros no peito, os 9 primeiros mandamentos, com relativa facilidade do ponto de vista da exterioridade. Mas quando ele chegou no não cobiçarás, que não tem a ver só com a mulher do próximo, ou o marido do próximo, ou o carro do próximo, ou isso do próximo, mas tem a ver até com oportunidades do próximo. Aí eu apanhei o meu coração 3, 4 vezes no curso da vida, sentindo um ressentimento da burrice da vida. Qual era a burrice da vida? Eu estava dizendo que a vida era burra, por estar dando oportunidade imensas a pessoas que só faziam o mal e não o bem. Ora, subjetivamente, se eu fosse honesto, ao invés de dizer que eu estava zangado com as circunstâncias da vida que patrocinavam circunstâncias favorecedoras da mentira para um monte de gente mal intencionada e dificultava o caminho dos bem intencionados, se eu fosse naquele momento honesto com a minha
com o meu sentimento, eu teria que dizer que eu estava cobiçando. Eu estava vivendo o processo do Salmo 73, que me puseram no mesmo caminho acerca do qual o salmista diz, o Asaf, quase os meus pés se desviaram. E é aí na cobiça que a subjetivização de todas as coisas se estabelece. Por que a oportunidade está vindo para ele e não para mim, que não estou fazendo o que ele está fazendo? Porque o cara pode ir assim, do ponto de vista da cristalização da consciência, sem um mergulho mais profundo na subjetividade, sem o Salmo 39 sondando os meandros do ser dele, é fácil a pessoa se auto-enganar através de uma conduta razoável, consistente, calma, mansa, tranquila, equilibrada, uma mente que não é doida, nem lasciva, nem isso, nem aquilo, nem cobiçosa. Ele começa, daqui a pouco ele acha que ele está levando aquilo. A cobiça é que, em geral, nos seus elementos de subjetividade profundo, que ela é subjetiva, ela vai relativizando e vai ajudando a minar todas as certezas nas outras áreas. Isso eu estou falando do indivíduo que pode se jactar de não andar conflituado. Como foi o meu caso entre os 18 anos, entre 73 e 1995. Estou falando da primeira parte. Mas ainda assim, o indivíduo não viu nada. É simplesmente porque a impressão da obediência externa, quanto mais ela se instala na gente, mais ela gera o ocultamento daquilo que lateja em nós naquela hora, mas que já não é mais verificado por nós mesmos pela imposição da densidade consciente do nosso compromisso com o mandamento externo. E como a gente o pratica sem relativização dele do lado de fora, isso parece que se transfere inconscientemente como uma autojustificação para o lado de dentro. Assim nasce sutilmente a justiça própria, no cara que não tem problemas. Agora, tem muita gente vendo ali, a gente, que diz, não, olha, eu sou tentado por todos. Eu digo que há um só Deus, mas se eu pudesse fazer uma fezinha num panteão de divindades, eu faria. Sem falar nos deuses que eu tenho, nos deuses afetivos, nos deuses psicológicos. Cada namorada minha é uma deusa, cada namorada meu é um deus. Tudo em mim se diviniza. Tem gente que diviniza tudo o tempo todo. Só tem Deus, só sabe viver com deuses. Vive em êxtase. Em deuses. Gente que não santifica dia nenhum, não porque o separe para não fazer nada, é porque em todos eles só faz o que é mal, e não honra pai e mãe, não nada do ponto de vista externo e explícito. Aí a agonia aumenta imensamente. Agora esses, Jesus diz que são os mais alcançáveis pelo Evangelho. Porque eles caem na categoria do publicano, da meretriz, do cara que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador. O Evangelho pode revolucioná-lo mais facilmente. Verdade. Agora o outro que vai criando aquela justiça própria, sutil, discreta, psicologicamente educada, como foi no meu caso, que eu não a identificava em mim. Se alguém fosse dizer a mim que havia um pingo de justiça própria na minha vida entre 73 e 93, eu ia dizer que não, porque eu não conseguia enxergar. Foi só depois que eu comecei a ver. Foi só quando a minha relativização se manifestou pela infidelidade conjugal, é que a reboque ela trouxe a revelação de todos os vasos comunicantes entre aquilo que estava agora topicamente acontecendo e as outras coisas que não aconteceram jamais na prática, mas que tinham as suas conexões com aquele elemento ali que agora se explicitava. Não é? A grande questão, voltando agora para o fim da sua pergunta, o que gera doença nesse confronto com o mandamento? Quais as doenças identificáveis. Não tem, elas ganham todas as formas possíveis de acordo com o indivíduo. Não é? Não dá para você dizer esse tipo de coisa gera isto em todo mundo, não. É como em qualquer outra situação,
Você não pode nunca dizer que um trauma vai gerar o mesmo resultado em todas as pessoas. Em cada pessoa, um trauma vai gerar um produto diferente, porque vai encontrar um indivíduo diferente que vai processar o trauma diferentemente. A mesma coisa é com o processo do mandamento, mas de um modo universal, eu diria o seguinte: toda transgressão consciente ao mandamento, tudo aquilo que é mandamento e que eu transformo num delito, ou seja, no enfrentamento consciente daquilo que eu sei que é bom e verdadeiro e que seja vontade de Deus, gera no mínimo uma culpa enorme no indivíduo, com sentimentos de culpa que vão latejar dentro dele, que vão produzir neuroses no mínimo. E a médio prazo vão deixá-lo paranoico, com manifestações distintas de paranoia. Porque culpa sempre gera neurose e paranoia. É só uma questão de tempo, ela se avoluma para produzir. Outra consequência disso é que se ele se habitua a transgredir, ele vai tendo que se anestesiar para poder aguentar a transgressão. Nesse processo de autoanestesiamento, ele vai se cauterizando, ele vai se dessensibilizando. Aí chega um ponto em que ele joga para o inconsciente e para níveis de latejamento quase indetectável essa culpa que agora foi supressa conscientemente por ele através de meios os mais diversos. Ele diz: não era coisa da religião, era coisa de velho, era coisa do papai e da mamãe, era coisa de um mundo antiquado, era coisa de... E muita coisa era mesmo, mas quando se trata de mandamento de Deus, passa o céu e a terra, mas aquela palavra não passará e não morrerá, e ela é espada, e ele não vai se enganar com ela, ele vai se ferir todinho brincando com ela. Então, mas ele cria primeiramente esses mecanismos, aí aquilo entra nele, fica como um resíduo muito sutil e latente. Enquanto isso, ele tem duas alternativas se ele continua no mesmo caminho. Ou ele vai psicopatologizar a existência dele, ele vai ficando meio psicopata, e psicopatia se manifesta em níveis muito sutis. O cara não tem que virar um serial killer, matador, nem nada disso. Hoje se sabe que para cada 10 pessoas, pelo menos uma carrega uma psicopatia latente. O que é isso? É uma incapacidade de se sentir, de se condoer, de se importar, de assumir responsabilidade pelo que provocou. É um andar sem sentir, é um consentimento às pulsões particulares e pessoais, é uma autoindulgência que não tem no outro nenhuma referência de incômodo. Por isso o extremo maior disso é o psicopata, que mata e não sente absolutamente nada. E continua matando sem sentir. E até quando ele pede perdão, como Ted Bundy, depois de ter matado mais de 33, ele pede perdão, você vê, cerebralmente. Ele pede perdão porque a leitura, um advogado como ele era, do conjunto de valores da sociedade, sabe que ele fez mal a muita gente, então ele pede: olha, perdão porque eu sei que eu gerei muita dor para muita gente. É só o que o cara pode dizer, mas você não sente nem a pobreza do remorso, quanto mais a profundidade do arrependimento. Então, o pior desses males, quando o indivíduo entra num processo deliberado de transgressão ao mandamento, é que vai gerar ou culpa neurótica e depois paranoia, ou vai gerar anestesiamento. E o anestesiamento é o ingresso na psicopatia. E quando o cara se acostuma, ele desaprende a dor, a saúde da dor, a saúde da culpa, a saúde da constatação da transgressão, a saúde do juízo de Deus. Tudo isso é bênção, tudo isso é salvação. Fica sem isso um bastardo, o que se desfiliou do amor de Deus pela insistência na transgressão. Esse é um estado horroroso. Embora no exterior esteja... Embora o cara Perfeito. fique lá, frequente igreja, cante no coral,
pregue, faça tudo, mas Seja dentro, pastor. dentro ele não tem nada, ele morreu e não sabe, ele é absolutamente perdido enquanto participa do presépio e do circo das exterioridades, né? E aí? O povo está perguntando alguma Caio, coisa? tem muitas perguntas e de temas diversos, mas eu tô querendo adiantar porque eu achei uma pergunta aqui de aspecto mais prático, que é do Jason Corrêa Macedo. Ele está dizendo assim, ó, eu quero congregar num templo, mas nenhuma igreja prega a graça como deve ser pregada, com amor, o puro amor de Deus. O que eu faço, pastor Caio? Eu acho que é uma pergunta realmente que responde não só a pergunta do Jason, mas muita gente que acha ter isso respondido, né? E que vai ser interessante essa resposta. A pergunta é, por que alguém quer se congregar num lugar? Que é a primeira pergunta. Né? A primeira pergunta a se fazer. Então, se ele responder, eu quero me congregar num lugar onde eu possa crescer no Evangelho, aonde a minha ida não seja uma perda de tempo, aonde eu não vá para ouvir mais do mesmo sempre, aonde eu não vá para ouvir não só mais do mesmo sempre, porque existem mais do mesmo sempre que são essenciais que se ouça sempre, mas ouvir mais do mesmo que não é o Evangelho, que é só a repetição dessa ladainha que ele mesmo já sabe que não é graça de Deus, não é a palavra do Evangelho. Então, se ele quer ir a um lugar, e a única razão para ele ir a um lugar, ou as duas únicas razões seriam, a primeira, expor-se a um ensino provocativo do Evangelho, a um ensino que não só repita o fundamento do Evangelho, mas incite e emule o indivíduo a fazer os aplicativos do Evangelho na sua vida, ou seja, colocar o Evangelho em prática na existência. Para isso é que alguém vai ouvir uma outra pessoa ou outras pessoas num determinado lugar. Se não houver esse resultado, é uma viagem vã desse ponto de vista. Melhor ir embaixo. Um parque, abrir a Bíblia e ficar lendo em voz alta para si mesmo, fazer leitura para cego, que ele vai se edificar muito mais enquanto ajuda alguém que não pode ler, não é? Vá para o Instituto Benjamin Constant todo sábado e leia livros. Vai, eu leio em casa, leia no banheiro, leia em voz alta, ouça material, fitas, cresça, leia a palavra. A primeira razão para ir a um lugar é este. Tem que haver isto. Se não houver, e a mesma coisa que é um parque de diversões que não tem roda gigante, não tem montanha-russa, não tem pipoca, não tem algodão doce, não tem nada, só tem uma placa escrito Parque de Diversões. Aí o cara entra lá e fica olhando em volta. É como a maioria dos crentes vão para esses lugares, né? Ou a segunda situação que acontece é que as pessoas em geral vão a esses lugares mesmo quando o parque de diversões não tem nenhum brinquedo, ou quando o hospital, para a gente sair do parque de diversões, não tem uma cama, não tem um médico, não tem uma enfermeira, não tem um equipo de soro, não tem nada. Mas o cara vai só porque disseram para ele que o hospital é lugar de cura. Aí ele vai para o hospital. Mas tem a placa, com certeza. Tem a placa, ele vai para o hospital, olha, não tem médico. Não tem médico. Não tem nada no hospital. Não, e quando tem os médicos, os enfermeiros estão todos na UTI em coma. Ou então eles estão só na portaria dizendo entrem, porque o fato de vocês ficarem aí dentro vai curar vocês. Tratamento é inside. Se entrar já tem cura. Mas não tem médico, não tem enfermeira, não fica esperando ajuda de natureza nenhuma, não tem nada. Fica aí, faz parte desse hospital. E paga, e não deixe de pagar o tratamento. E é na entrada, antes de entrar você já põe. Aí, bom, o indivíduo vai e não encontra nem tratamento, nem médico, nem nada, mas ele encontra uma legião de esperantes. Ele vai para o poço de Betesda. Tem cura, talvez, uma vez no ano, mas o resto é um monte de desgraçado
ali, todo mundo com os seus achaques, mas está chegando meu dia, todo mundo com inveja do cara que pulou antes e foi curado, e já até dizendo, mas não tem justiça no critério do anjo, porque o cara só estava 6 meses, Não tem eu tô nem aqui fila, pô, podia há fazer uma 38 fila, né? anos, é quem se vira melhor, e vai, mas ele vai ficando. E aí ele vai ficando por causa da companhia dos demais doentes. Então, Sim, sim. a maioria das pessoas que estão, por exemplo, nas igrejas, Cria esses vínculos grandes. Né? nas igrejas, que o próprio indivíduo diagnostica como sendo um ambiente adoecido e que não tem palavra do evangelho sendo pregado, mas fica assim mesmo, e é a grande maioria que o faz, fica por quê? Fica porque, mesmo sendo um hospital sem médico, sem enfermeira, sem remédio, sem cura, ele está cheio de amigos doentes, que já estão na espera com ele há muitos anos. E ele já virou familiar do doente, das trocas de notícias de enfermidade dos doentes, ele já se solidariza com gente que se solidariza com ele, porque é uma solidariedade de desgraças mútuas. Então existe uma identificação também no clube dos doloridos. Além do que, existe também aquela sensação de que num mundo tão complicado, pelo menos ali é um lugar onde a gente tem a oportunidade de continuar conhecendo as mesmas pessoas por muito tempo. É um clube com índice de dissolvência pequeno, com uma membresia regular e que gera vínculos humanos. Aí o que eu E fica com medo até de sair de lá, né? E aí fica com medo de ficar numa solidão enorme, de nunca mais encontrar coisa nenhuma, de nunca mais haver gente fora daquele ambiente. Até porque a maioria dessas pessoas, por mais libertas que elas achem que estão, por mais que a pergunta seja a de quem diz eu vejo, e eu vejo que não tem palavra, mas eu gostaria de me congregar, o que eu faço, para onde eu vou, mesmo assim, ao dizer isso, ele está implicitamente admitindo o condicionamento dele durante anos e anos e anos aí dentro, em que gera um latejamento nele que o faz ter essa pulsão por envolver-se com o ambiente, do contrário, o que ele sente é incompletude na alma dele, se ele não se envolver. Aí o que isso gera? Gera o que eu vejo desde que eu sou menino pregando o Evangelho. São as pessoas que me escrevem aos milhares cartas que não dá nem para responder, contando a mesma história. Estou numa igreja, o pastor é um canalha, é um safado, é um sórdido, engana a gente, comeu a minha prima, pegou a minha tal, tentou seduzir a minha namorada, mete a mão no dinheiro, faz isso, faz aquilo, diz isso de si mesmo, trata as pessoas assim, não sei o que e tal. Aí você fica vendo aquela descrição toda e espera naturalmente que a pessoa diga, e por causa disso eu saí de lá, estou num outro lugar, ainda não conheço quase ninguém, mas estou tentando me ambientar, estou vendo se encontro um lugar melhor. Não, eles dizem que é assim, que já estão lá assim há um tempão, que estão sofrendo isso há um tempão, E continue assim. continuam, não conseguem sair de lá, e quando você pergunta, por que você não sai daí? E ou começa uma coisa, ou convida amigos, inicia um processo simples, vá ler a Bíblia, orar, conversar, crescer na palavra, não se ocupar mais dessa ninharia, dessa fofocagem, dessa mafiosidade, dessa perversidade, não dê mais sua energia a isso. As pessoas inconscientemente não conseguem, porque elas compraram a ideia inconscientemente, isso está mais aprofundado nelas do que elas imaginam, de que aquele ambiente, por mais horroroso que seja, ele carrega a cartorialidade, a chancela do cartório divino. E que o pastor ali é o escrivão celestial dos desígnios. Embora a pessoa negue isto com a mente, ela ainda não nega isso com as emoções e continua atrelada àquele processo indefinidamente. Então,
Eu contei ontem a historinha da japonesa, lá no Japão, que eu conheci em Goiânia sábado. Católica, não tinha nada a ver com nenhuma igreja de qualquer natureza que não a igreja católica. Alguém que era um evangélico muito chato, que começou a assistir a VMV TV e se converteu da sua chatice para natureza simples e misericordiosa do Evangelho de Jesus, impressionou tanto essa senhora que antes era tão atormentada pela crentice opressiva desse irmão, que ficou querendo saber o que tinha gerado essa mudança nele. E ele abriu a VMV TV para ela e para a família e a deixou assistindo aquilo. E eles se viciaram na VMV TV, Vício bom, se converteram sem sentir. E já estão na estação lá em Goiânia sem fazer viagem nenhuma, por coisa nenhuma, simplesmente voltaram para o Brasil e chegaram lá. Então, se não houver uma estação do Caminho da Graça, que não é nenhum ambiente de perfeição, mas com certeza não é esse ambiente de opressão, jamais será, perfeição não. Perfeição, quem prometer é perverso e mentiroso. Mas acolhimento e misericórdia, quem não garantir também é perverso. Quem garantir perfeição é perverso e mentiroso. Quem não garantir misericórdia na estação do Caminho da Graça é perverso. Porque nós não estamos aqui para oferecer perfeição, mas na nossa imperfeição estamos aqui para tratar com toda a misericórdia. Principalmente porque fomos tratados carinho, um dia porque também, nós é somos claro. assim, objetos de misericórdia todos os dias, que se renova sobre nós. Então isso tem lá, e no dia que não tiver, eu não quero mais ter parte com isso. Graças a O Deus. caminho da graça não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser perfeitamente misericordioso, gracioso, indulgente, perdoador e generoso. Se ele não conseguir pelo menos ser aquilo que faz bem a ele próprio, porque ele precisa de perdão, misericórdia e graça todo dia, eu não quero nada ter a ver com isso no dia que for assim. Agora, perfeição, a partir de mim, não tem oferenda. Agora, a partir de mim, o que eu ofereço é compreensão, misericórdia, verdade, justiça, carinho, sinceridade. Se eu não puder oferecer isso, eu não quero me oferecer para mais nada na vida também. Então, minha sugestão é: entre no site, veja se tem um grupo aí perto de você, procure. Se não houver nenhum, me diga onde você mora e escreva. Eu encaminho para algum mentor do caminho no seu estado, e os mentores do Caminho da Graça não têm compromisso em trazer gente para o Caminho da Graça. Os mentores do Caminho da Graça têm o compromisso de facilitar a chegada das pessoas em algum lugar aonde ainda se pregue o Evangelho, seja uma estação do Caminho da Graça ou não. Esse é o nosso compromisso único e exclusivo. E é isso que eu teria a dizer a ele. Mais alguma coisa aí? Bom, Caio, temos ainda assuntos aqui de formas variadas, mas o Gabriel, ele faz uma pergunta: como entender melhor a teologia da prosperidade? Eu não sei se ele quer entender da forma que se é ensinada aí, de forma abrangente aí fora, né? Mas essa foi a pergunta dele. Eu pediria que ele lesse o meu site, Também porque ele está muito claro, também né? está cheio de livros lá para downloads a respeito disso, onde esse assunto vem sendo tratado por mim desde o meio da década de 80, em palestras, nos congressos da Vinde, em mensagens. Os congressos da Vinde, a gente teve congressos da Vinde para tratar deste assunto. E muitos deles viraram livros, quase todos. E muitos desses livros estão para download no site. Sem falar que se ele escrever Teologia da Prosperidade, não na busca por tema, como é que Isso, chama? lá, pelo título. Pelo Ele vai título. na busca avançada. Se ele for na busca, explica Isso. para ele aí. Ó. Olha, é interessante observar que tem essa característica realmente no site. Você tem uma busca rápida ali
que fica na parte superior, você coloca uma palavra, ele faz uma busca não tão específica, ele vai nos títulos e traz. Porque como é uma quantidade enorme de cartas e de material, essa busca ela precisa ser uma busca rápida. Mas você pode fazer uma busca mais aprofundada, que é no texto. No texto, no resumo e no título. Então ele vai clicar na busca avançada, ele vai escolher em qual parte do banco do site ele quer fazer aquela busca. Que canal. E ainda que canal. Então ele vai trazer um resultado bem mais detalhado. E aí ele encontra palavras que estão no corpo dos textos. No corpo do texto. Aí escreva lá, prosperidade, teologia da prosperidade, acha? Acha muita coisa. Palavras duplas? Duplas, à vontade. Então, agora se ele coloca apenas prosperidade, o resultado é muito maior. Muito maior. Então vá lá e faça, que você vai ter coisa para ler aí meses a respeito, né? Caio, você comentou sobre o caminho, chegaram aqui umas 3 ou 4 perguntas falando sobre isso. O caminho da graça forma seus pastores ou mentores. Como se dão os mentores do caminho? Que é preciso para servir como mentor? Quem pode ser um mentor do caminho da graça? Para iniciar uma estação é necessário ter um mentor? E aí, de novo, quem pode ser um mentor? Quem toma a iniciativa? Então tem umas 3 ou 4 perguntas que eu já resumi aí. Para começar, ninguém começa uma estação, começa uma iniciativa. Uma coisa só vira estação depois que já foi iniciativa por algum tempo. Iniciativa é uma iniciativa. É um indivíduo que inicia, que diz Elvo, Tony, Kennedy, Jovem, Tiago, Rodrigo, aqui, vamos nos reunir, começar a ler a palavra juntos, toda sexta-noite, todo sábado, sei lá que dia foi, depois vamos começar a orar. Aí depois de uma vez, você tem amigos? Traga mais amigos. Vai, daqui a pouco já tem 15, daqui a pouco tem 18, daqui a pouco tem 20. E eles vão lendo a palavra, orando. Quem sabe mais ensina para quem sabe menos. Troca, um louvor, comunhão, consistência. Não. Vão se reunindo. E olha que interessante, desculpe te cortar. Claro. Olha que interessante. Hoje a pessoa pode levar um computador dessezinho para o seu local de reunião, ou na sala, ou ouve você pregar ao vivo e depois ele comenta isso com aqueles irmãos. Tá tão fácil fazer isso, não é? Tá tão simples fazer isso. Continua. Então, as facilidades são imensas, né? Eu acho que nenhuma geração teve tanta facilidade para fazer esse tipo de iniciativa particular, mesmo que o indivíduo não se sinta ainda qualificado para ensinar, mas o recurso está todo disponível. Ele vê aí os horários de coisas na VMVTV, reúne o pessoal, abre, ouve, comentam, conversam. Quem faz isso vai vendo a coisa crescer, daqui a pouco já cresceu tanto, que aí ele escreve e a gente manda alguém lá. E aí essa pessoa o instrui, passa lá uma semana com ele, o instrui, o leva ao site, ele recebe do Chico, ou do Marcelo, ou do Brega, ou do Adailton, ou do Ivo. Ele recebe um pacote de links do site que tem tudo que é essencial saber sobre o que nós ensinamos de maneira simples e prática no caminho. Ele vai ler o livro Sem Barganhas com Deus, o Enigma da Graça, Um Só Caminho. Vão dar orientações assim claras para ele a respeito do que seja o ensino básico do Evangelho a ser transferido às pessoas, e tudo com conferência disso na palavra, no Novo Testamento. E aí, se ele tiver o dom de uma pessoa capaz de expor, porque tem gente que tem o dom de aglutinar, de reunir, de organizar, de dar o apoio, o suporte, de trabalhar nos bastidores, faz isso com a maior alegria, de secretariar tudo, né? De ver como todo mundo está, de pastorear com calma. Sem querer interromper aqui, ó. Aí, isso que você está dizendo agora já responde a pergunta do Juliano Souza. Ele pergunta assim, quais as funções de um pastor hoje? E essa pergunta veio logo depois dessas relacionadas ao caminho. As funções de um pastor são as de sempre, né? Só que no caminho da graça ninguém é pastor, a menos que seja.
Que eu vinha dizendo. Então pastor ninguém faz, o pastor se torna pela experiência dele com Deus, com o Espírito de Deus, suscitando nele dons que sejam dons pastorais, se os dons dele forem pastorais. Nem todos os dons são pastorais. Verdade. Nem todo amor vira amor pastoral. Nem toda misericórdia vira aquela misericórdia praticada num cotidiano pastoral, cuidando de pessoas idênticas. Verdade. Então o pastor no caminho da graça é quem é. E tem gente que alguns quase já nasceram sendo. Outros descobriram que eram quando o molho do Espírito caiu sobre eles. E eles foram vendo que naturalmente, na vida, todas as ações deles eram ações de curar, de pensar feridas, de acolher aflitos e cansados, de oferecer o ouvido ao angustiado, de se condoer do doído, de procurá-lo, de facilitar as coisas, de acompanhar caminhos frágeis com amor até que o indivíduo se fortaleça. Isso é o trabalho de um pastor. Isso é um dom de Deus, não é um título. Então, se Deus não fizer essa pessoa surgir, nenhum curso, nenhum treinamento, nenhum seminário a produzirá. Os pastores, não se faz em teologia, né? Os pastores que aprendem o tal do pastorado em seminário, mas que não foram para o seminário já com o coração pastoral, foram lá para aprenderem a ser pastores, que são mais de 90%, foram sem nenhum pastorado E por prático. que vai fazer teologia, então? Por todas as razões. Até porque fez 8 vestibulares e não passou em nenhum. Por eliminação e mediocridade. Até por surto de fragilidade e insegurança mesmo. O cara acha que não dá certo para nada. Mas como ele vê o pastor dele, que também não tinha vocação para dar certo em coisa alguma, se dando bem naquele esquemão lá, ele diz, é para aí que eu vou também. E por muitas razões. A última delas hoje em dia é vocação. A última. Disparado a última. Então, o cara que vai para lá sem nada no coração, vai ter todas aquelas matérias de pastorado, aconselhamento, psicologia pastoral, toda aquela coisa. Modulação de voz, para dar conselho. Aí já é, né, homilética, oratória, essas bobagens todas. Né? Pois bem, mas eu estou falando só do trato, não da performance do público. No trato, ele aprende essas matérias. A grande maioria reportou para mim, reporta a vida inteira o seguinte, olha, eu detesto. Pregar eu até topo. Mas tratar de gente. Cuidar daquele negócio do dia a dia ali, eu detesto. Verdade. O cara até gosta mais de construir. Então é o gerente. Ele adora mesmo é cuidar do dinheiro da igreja. Se puder ficar tudo na mão dele, ele prefere. Que seja o dom dele, gerente. Agora, gerente e o gugu do domingo, legal. Ele vai lá, ele aparece naquele dia. Agora, cuidar das pessoas, atender gente, se importar. A maioria diz, eu não aguento, visitar eu não suporto, essa coisa toda eu detesto. Então, agora, quantas pessoas nesse ambiente no qual ele é supostamente o pastor, que acabou não sendo tem uma dons. coisa grandiosa no Brasil, né? No mundo inteiro. Não são os verdadeiros pastores da igreja. As irmãzinhas que visitam sem que ninguém peça, que ouviram dizer que alguém adoeceu e chegaram lá, que ouviram dizer que alguém nasceu e levaram um carinho, que ouviram dizer que alguém se enlutou e fizeram um pão gostoso e disseram, olha, nos próximos dias vocês não se preocupem nem com a comida que eu estou aqui, que ficaram sabendo da tristeza profunda de um deprimido e foram lá e disseram, olha, eu estou aqui com você. E não tinham nada para dizer, mas tinham todos os salmos a ler. E tinham carinhos a declarar. E tinham companhia a oferecer. Esses são os verdadeiros pastores. E essas são as pessoas que a gente estimula no caminho da graça a serem pastores. São todas as que já são. Então, o mentor pode até ter um dom pastoral. Às vezes pode já ter até um pastor que
que não é um mentor. Fala aí no E microfone. pode até ter um pastor que não é um mentor. Aí ele devia até, como honestidade, abrir mão desse título que é tão inadequado, especialmente quando o indivíduo não faz o título ser acompanhado pela prática verdadeira de um pastorado. Quando pelo menos ele ainda é pastor de verdade, o título até ofende menos. Mas quando você sabe que ele não é pastor de nada, ele devia pelo menos abrir mão disso. Ele diz, eu sou o presidente dessa história aqui, eu sou o manager, eu sou qualquer outra coisa. Mas não ficar carregando essa história. Porque é isso que corrompe o significado do dom. Porque todo mundo que tem autoridade na igreja evangélica, no mínimo é pastor, se não é bispo ou é apóstolo hoje em dia, mas no mínimo é pastor, para ter autoridade o cara tem que no mínimo virar pastor. Então quem quer autoridade, mas não quer pastorear, vira pastor só para ter poder e não pastorear ninguém. Então no caminho a nossa ênfase é em gente que pastoreia. Sem que se dê um título, sem que se chame à frente essa é irmã, obreira, fulana de tal, que agora vai cuidar disso. Na maioria das vezes, quando começa a ungir os caras muito demais para cuidar disso, eles começam a ficar meio cheios de si. Então eu só vou dando tapinha nas costas, dizendo, olha, maravilha, gostei de ver, obrigado minha irmã, obrigado meu irmão. Ou então, dando tarefas. Surge uma coisa que eu sei que poderia ser atendida por alguém, escuta, fulano ou fulana estão com esse problema, você não podia dar uma chegada lá? Dá uma ligada, dá uma chegada. E enquanto isso eu vou também ajudando a exercitar esses indivíduos que eu sei que têm um potencial para irem praticando isto. Porque eles não estão me aliviando, eles estão se fazendo bem. E fazendo bem a outros. Além de que eles estão otimizando os dons do corpo de Cristo, evitando com que todo mundo olhe para mim como um gargalo, para o qual tudo tem que convergir para ser resolvido. Eu não sou. Não sou, não serei, jamais ninguém espere isso de mim. Eu jogo no meio de campo. Não faço nem questão de fazer gol. Eu gosto de distribuir a bola. Agora é óbvio que se o goleiro está de bobeira, eu chuto de longe. Como eu chuto com as duas, facilita. E tal. Agora, se eu encontrar alguém posicionado, vai lá, meu irmão, vai lá, meu irmão. Eu quero é ver a harmonia e o corpo se manifestando. Interessante que isso no dia a dia, a funcionalidade disso, no dia a dia, faz com que seja muito difícil subir no coração de quem está indo fazer isso, voltar com um coração soberbo de gente, soberbo dizendo, agora eu sou pastor. Muito difícil. Porque quando a gente vai ali onde a coisa está fedida mesmo, onde as pessoas estão em situações difíceis na alma, em angústias, problemas dos lados, quando você vai ali, deixa uma palavra e consegue perceber que houve paz, o princípio dela, é muito difícil a gente voltar falando assim, eu sou pastor. Num ambiente onde dadivoso, num ambiente onde você está entregando para quem está precisando, é vergonhoso você se sentir maior do que alguém ou grande. Mas é preciso que à volta o ambiente seja esse. Porque se o estímulo e o ambiente, se quem envia não for assim, o enviado vai se corromper. Então não basta enviar. Por isso é que Jesus disse, eu estou enviando vocês como eu fui enviado. E o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Então eu deixo bem claro como eu sou e como eu trato. Porque eles estão entrando naquelas casas em respeito a mim. Do contrário, a pessoa não iria abrir a porta para um estranho. É porque eu digo, olha, meu irmão, eu estou enviando alguém do caminho aí para estar com você, que eu quero que no mínimo ele represente esse espírito que ele vê e que ele recebe. Ele não está indo lá para expressar outra coisa. Ele está indo lá para ser um apóstolo, para ser um enviado, para ser um mensageiro, e um mensageiro de quem o enviou.
Ora, eu fui enviado por Jesus, segundo o Evangelho que eu creio. E estou enviando os que têm crido no Evangelho pela palavra que eu prego, do mesmo modo que eu fui enviado. E pedindo a eles que se deixem enviar, do mesmo modo que Jesus envia a todos, que é como eu os estou enviando. E que, portanto, eles voltem de lá, sabendo que eles estão apenas cumprindo a missão de quem foi repetir o que é eterno e dar o que não era dele, apenas compartilhar o que recebeu, transferir como graça a outros, algo que não nasce na gente, que apenas nos acomete como bondade de Deus. Se não houver esse environment, essa ambiência, relembrando o indivíduo disso sempre, todo mundo se perverte. Basta fazer 20 visitas bem-sucedidas que o cara fica bobo. Começa a achar que ele é rei da cocada preta. Verdade. O boberol entra no melhor santo com uma facilidade enorme, se ele não tiver referências muito claras e saudáveis, pelas quais se medir sempre, e referências que historicamente sejam, humanamente falando, superiores a eles, do ponto de vista da experiência, da prática, de um monte de coisa, e que não se ensoberbeçam e nem se idiotizem. Se houver essas referências, há uma garantia prolongada de saúde. Mas se quem envia foi idiota, o enviado se idiotizará com uma rapidez total. De modo que assim como é o sacerdote ao povo, e assim como é o povo é o sacerdote, de acordo com o profeta Oséias. Ou seja, o sacerdote molda o povo. Mas depois de um tempo, o povo moldado pelo sacerdote passa a manter o sacerdote no molde Que ele criou mesmo. que ele criou, de modo que o sacerdote não muda mais, porque se mudar o povo não o reconhece. E como ele criou o povo num molde perverso, ele tem que manter a perversidade para sempre, para continuar sendo reconhecido. Olha o que você está falando. Eu estava hoje discutindo com meu filho, vendo pessoas de onde eu vim, pessoas grandes lá dentro, que eu amava muito. E eu disse assim para o Davi, puxa vida, por que ficou assim? Por que está com esse coração tão duro? Aí não sei se o Davi que falou, como é que foi, se foi eu que falei, ele falou assim, mas se quiser voltar agora não tem jeito. Como é que muda o discurso agora? O povo que eles criaram lá não deixam mais. Só se conhecerem a Jesus mesmo. Mas ele não tem nenhum direito de se converter. Se ele se converter, ele vai ter que sair de lá, porque o Não povo é não permite ele ficar lá. saindo apanhando, tem que virar Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Depois que você pega a carta de recomendação para torturar discípulos, depois Peraí, que isso é legal, repete aí. Depois que você se pega tenha... a carta de recomendação para torturar discípulo, depois que você os obriga a blasfemar, depois que você os leva à prisão, depois que você fez tudo que Paulo fez, o único caminho de salvação é uma pisada de Deus nos peitos do cara, esmagando ele no chão todinho, cegando o bicho, escamando o bicho, arrebentando o bicho, moendo o bicho, moelando o bicho, com a graça de Deus, de tal modo que ele se levante dali, e daí em diante, toda vez que ele levante a boca para pregar o Evangelho, ele vai ser perseguido justamente por aqueles que lhe davam carta de autorização para matar. Aí ele estará salvo. Ele molda o povo, depois ele passa a ser... E agora ele vai ter que viver com as consequências, como Paulo. A não ser que rua tudo na Ele vida. vai ter que, por amor a Jesus, se tornar o grande traidor desse grupo, para poder ser o grande mensageiro do Evangelho para esse grupo. Do contrário, meu irmão, ele vai morrer no máximo tentando fazer médias para diminuir as implicações, mas não abrindo a porta do reino para os outros e nem ele próprio entrando, que foi o que Jesus disse. Vocês se assentam na cadeira de Moisés, tomam a chave da ciência da Torá na mão, não entram no reino e nem deixam ninguém entrar. Essa é a tragédia, essa é a calamidade.
Que horas são, minha gente boa? 3h15. 13h15. Não são 3h15. 4h15, perdão. 4h15, né? Então nós temos exatamente mais 15 minutos e eu queria aproveitar Eu fiz para uma essas perguntas. garimpagem aqui. Como é que você algumas consegue fazer perguntas. isso sem anotar? Eu fico Eu anoto no próprio bloco de notas dele aqui ao lado, tá? Mas o que você está falando com o homem que criou isso aqui, né? Mas o meu dedo é muito largo. Eu aperto duas teclas ao mesmo tempo, aí sai uma jurema. Então, Precisamos de uma máquina maior para pra ele é muito mais fácil. Verdade. que pra mim, vai lá. Tem um bloquinho de notas aí? É, Eu aí eu vou anoto que eu já separando trouxe, aqui. eu fosse ficar ali e anotar as coisas. Vai lá. Caio, é o seguinte, foi muito claro aquela pergunta que de onde congregar e tal, mas a Cíntia, ela insiste em me perguntar mais ainda sobre isso, e a Carla pede por favor que você responda a pergunta dela. E a pergunta dela é a seguinte: onde encontrar uma igreja assim, como você tinha dito, que seja reflexiva e ensine o povo a refletir a palavra de Deus? Encaixando a próxima pergunta, e nesse espírito, por que Paulo escreve para não deixar de congregar? O escritor de Hebreus. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Né? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Aí, que tipo de guia? A pessoa tem que abrir em Hebreus no capítulo 13, que é onde isso está escrito. Isso. Né? Que saiamos para encontrar Jesus fora do portão e tal. Hebreus 13, de 4 em diante, vem nessa narrativa, até que de repente vem e não deixemos de congregar. Verdade. Agora, quais são os contextos antecedentes e imediatos? Uhum. O contexto antecedente fala de guias que guiam, que é para não entristecer o guia, que é para ele não cuidar da alma das pessoas como se fosse um pesar, uma angústia, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque nessa comunidade, acerca da qual ele está falando, recomendando que não se deixe de congregar, tinha guia que guiava, não guia que desguiava. Essa é a primeira razão. E você veja como a ênfase que ele dá a esses guias que estão acolhendo a alma dessas pessoas aí é a melhor ênfase possível. Ele não está escrevendo a Tito, aonde ele diz que os que estavam guiando lá tinham pervertido a fé, cuidavam só do seu próprio ventre. Não é a carta a Judas, que fala daqueles guias que eram pastores de si mesmo, que não serviam para nada. Ou seja, existe uma relação positiva entre a propositura da carta e os guias que ele está recomendando. Ora, onde você tem guias recomendáveis, não se deve deixar. não se deve deixar de congregar jamais. Agora, onde o guia te desguia, o que Paulo diz escrevendo a Timóteo... Então come seu rim, né? O Paulo diz escrevendo a Timóteo sai fora dela, povo meu. Sai daí, rapaz. O que você está fazendo aí? Então, o fato é que as pessoas querem se congregar por medo e culpa ainda. Querem se congregar por necessidade psicológica de encher o domingo de manhã e o domingo à noite. Se elas não forem às reuniões costumadas, usando o termo do Velho Testamento, se elas não forem oferecer os sacrifícios costumados da religião, há um vácuo danado. O cara não sabe o que faz, se sente em pecado, aí fica garimpando na televisão para ver se ouve qualquer idiota falando alguma besteira em nome de Jesus, para o cara, mesmo ouvindo idiotice, dizer para Deus: olha, não prestou nada do que ele falou, mas eu cumpri a minha parte. Isso lateja o tempo todo como culpa a igreja, como lugar de presença determinante para o indivíduo não ficar neurótico, como cura para essa neurose culposa, é um bode. É um sacrifício de bode e de touro que ele faz para diminuir, para aplacar esse negócio, porque ele não tem vida com Deus. Então ele transfere o que seria a vida que ele não tem com Deus para a frequência, um ambiente num determinado momento. Quem tem vida com Deus não tem essa angústia. Vai procurando devagar. É igual uma pessoa que terminou com o namorado. Igreja local, na melhor das hipóteses, é um namorado ou uma namorada, nunca é o marido ou a mulher.
Na igreja local? É, na melhor das hipóteses, como um namorado ou uma namorada. Não é o marido e a mulher. A igreja local. O que seria o marido da mulher? O marido é Cristo. Fato. O marido é Cristo. E a mulher de qualquer... O marido de qualquer mulher é Cristo e o marido de qualquer homem é Cristo. Então, o marido, mulher da minha relação espiritual é Jesus. Eu sou casado, é com Ele. Claro. Depois eu tenho um casamento universal, de histórico, com a Igreja de Cristo. Com a noiva. Com a noiva histórica, que está em João 17. É aquele povo acerca do qual Jesus diz para o Pai: eu neles e tu em mim e eles em nós. Quem está nessa... A gente identifica até dentro de um trem para um lugar... Fale no microfone. Isso a gente identifica a gente assim, até dentro de um trem, indo para um local que você nunca foi. É claro. Me identifica passando na porta do bordel. Então, se tem gente, eu nele, tu em mim e eles em nós. Você sabe quando essa pessoa existe. Eu tenho essa comunhão de casamento fraterno com a Igreja de Cristo, com o caminho de Cristo, do povo que anda no caminho de Jesus. Eu tenho esse casamento histórico. Agora, a igreja local, aonde eu vou, seja... aquele lugarzinho que tem a ver com bairro, casa, reunião, seja na casa de Filemon, seja na casa do Elmo, seja numa catedral erigida onde, por acaso, tenha um povo que seja povo de Deus, que justifique a construção daquela catedral, porque ali se ajunta um povo de Deus de verdade. Ou seja, num restaurante ou num pub usado domingo só para reunir por 3 horas um povo de Deus, isso é igreja local. Tem o nome disso de estação do caminho, de congregação, de seja lá o que você quiser. Isso é uma igreja local. Isso é lugar de namoro. Isso é no máximo de namoro. Se for legal, a gente fica. Se não for, a gente anda. É simples assim. Igreja local não é casamento, meu amigo. Aí eu vejo todo mundo, não se casam com Jesus, não se casam fraternalmente com a consciência do que seja o corpo de Cristo no mundo, porque senão não comprariam as brigas da Moura Torta, Não se que é a casam igreja local, e tem um casamento, um amaziamento adoecido, sadomasoquista com a igreja local. Bate, apanha, é um fetiche aquela relação, com aquela coisa ali no lago, aquele beijo, eu não saio daqui, eu ajudei a afundar. Eu digo, pelo amor de Deus, então olha, fica, casa, namora o mesmo cara que você encontrou a primeira vez, aquele que você terminou porque o hálito dele era um esgoto, que te tratava mal, olha, foi o primeiro, fica, minha filha, até o fim. Contrata os serviços da CAESB, da Companhia de Esgoto, o esôfago dele, aguenta o hálito. E fica lá até o fim da vida, porque é assim que você trata a primeira igreja local onde você entrou, e que virou uma bruxa, mas você fica lá o tempo todo. Se possível, até, Então, até pintam esse versículo na parede, não deixando. Eu não deixo a de vossa me congregar congregação. e nunca deixei de me congregar com os verdadeiros irmãos. Isso. Até no tempo em que eu fiquei sem botar o pé num templo ou numa reunião, que foi 1 ano e meio na Flórida, eu não deixei de me congregar, porque eu só tenho amigos que quando se encontram comigo viram uma congregação de fé. Os meus amigos íntimos. Por exemplo, o Robin, que estava comigo lá na Inglaterra e vai estar semana que vem aqui na minha casa, passando uma semana com a mulher dele. O Cessé, filho do Antônio Elias. O João, que esteve comigo boa parte daquele tempo. Eram pessoas que onde eu conversava a gente podia partir de qualquer assunto, não tinha tema que não nos levasse a algo que no fim nos edificasse profundamente a consciência e a fé. Não existe essa alternativa. Eu estou sempre congregado com irmãos. Casado com a noiva, né? Noiva, e vou encontrando ela por aí, em todo lugar. Às vezes é uma conversa de 10 minutos numa esquina.
Às vezes é um banco que você está numa fila, começa a conversar e encontra um ser do tipo que Jesus disse, eu neles, tu em mim e eles em nós. Aí 10 minutos já gera uma comunhão que valeu mais do que 2 horas de um culto que não disse nada. Graças a Deus pela fila, às vezes a gente, dependendo da pessoa. É que as pessoas não sabem o que é povo de Deus, não sabem o que é igreja, não sabem o que é comunhão, Caio, tem que não ensinar sabem se relacionar, tudo, tem que ensinar não sabem tudo, aproveitar, não sabem sorver, não sabem enfiar o canudinho no pote do amor fraterno, chupar coisa gostosa, ainda que de repente, e ficam casadas com a igreja local. E a igreja local, no máximo, serve como um namoro. Se for um namoro muito legal, a gente vai ficando. A gente até casa um dia com ela, se ela continuar saudável em Cristo. Mas se ela se tornar adoecida em Cristo, a gente tenta tratá-la. Mas se houver uma disposição nela de não ser tratada, a gente a deixa. E a gente segue viagem, como Jesus fez. Alguém viu Jesus adotar um grupo, uma geografia, dizer eu não saio mais daqui, nunca mais ninguém me tira. Foi o primeiro que eu encontrei, serei fiel. Não, Jesus vai jogando a semente, ele vai andando igual um semeador. É com essa liberdade, é assim que a gente vai. Você vê Paulo, fica 3 meses num lugar, junta um grupo, beija todo mundo, ensina alguns e vai embora. Fica mandando carta e outros. Onde ele fica mais tempo, que é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, é só 1 ano e 8 meses. Se eu fosse tratar as coisas com as categorias de Paulo, eu já tinha ido embora de Brasília há 3 anos atrás. Dava umas visitadas aqui, não é? Deixava o Tonho, o Chico, o pessoal aí, já tinha ido abrir outras coisas em outro lugar. É que eu não tenho essa liberdade existencial e hebreia de Paulo. Mas você fez isso quanto tempo, né, cara? De movimento, eu não tenho hoje. Eu sou um homem casado, nunca tive. Mesmo quando eu viajava o dia inteiro, eu não podia me dar o luxo também de dizer aqui está muito bom. Eu vou ficar aqui nesse país 3 meses, porque eu sei que se o que começou aqui continuar mais 3 meses, um avivamento poderoso vai se deflagrar aqui, ninguém segura. Eu às vezes via as cataratas do Iguaçu prontas para se abrirem. Bah! Mas você está dividido irremediavelmente, como Paulo disse. Se você casou, metade de você tem que cuidar do mundo. A outra metade tem que cuidar das coisas de Deus. E não será de Deus se não for dividido assim. Se você quiser cuidar inteiramente só do ministério, não se case. Se casar para cuidar inteiramente do ministério segundo Deus, vai ter que cuidar metade do tempo das coisas com as quais você se comprometeu. Porque se alguém não tem cuidado dos seus... É pior do que o incrédulo. Então, obrigado, querido. Então, porque as pessoas não entendem nada disso, é que ficam essas questões. Do contrário, elas iam ver que a coisa mais difícil que tem é deixar de se congregar quando você tem essa percepção. E isso dói na alma, viu? Pessoas que são tementes a Deus. Até porque essa pessoa aqui, Tony, abre o catálogo querendo encontrar qual é a igreja batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, metodista. A procura até nem sai da lista das páginas amarelas, porque a pessoa não consegue nem identificar a igreja onde não tem placa, onde só tem ajuntamento de irmãos, onde não tem algum urubu preto com colarinho clerical determinando quem é e quem não é, onde não há alguém ungido com um anel que salta como a Torre de Babel de apóstolo que ele comprou nas proximidades do Vaticano ou em qualquer outro lugar para ele ser o grande bispo da parada, não conseguem ver, ou seja, o vício mental de só ver a igreja onde Jesus não via a igreja é o que faz as pessoas ficarem procurando a igreja sem achar. Quando o templo vira de vez o circo. Então, respondendo, a minha resposta é essa que eu já dei. E eu já tinha dado antes, procure aí, você vai achar. Agora, mais prático do que isso, é aquilo que eu disse antes, escreva uma carta que eu encaminharei você, e diga que região você está. Porque o meu amigo Bregantin, se você é de São Paulo, morar numa cidade onde não haja uma estação, ele vai conhecer alguém que o ainda... Jason era do Rio. É do Rio? Ele já disse que é do Rio. É Eu do acredito Rio? que tem lá, né? Pois é, no Rio nós temos estações do caminho, 4 no Rio de Janeiro, 2 do lado de lá em Niterói.
dependendo da cidade onde ele esteja, no interior pode ser que esteja, se for no grande rio, ele não só tem as estações do caminho, mas ele tem lugares legais. E por favor, venha, né, Caio? Eu sou venha. membro, até hoje, membro fraterno, por uma escolha de amor supra-presbiteriana, supra-reformada, da Catedral Presbiteriana do Rio. E tem gente que me pergunta, mas por quê? Eu digo, olha, eu podia inclusive ter me continuado e ficado pastor da Catedral Presbiteriana do Rio. E o Caminho da Graça está andando com a mesma liberdade, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço, porque eu teria com eles toda a liberdade que eu tenho para fazer tudo. Que bom. Inclusive a liberdade que eu tenho de não ser pastor oficial de lá, mas ter aceito, eu e minha mulher, sermos membros pela validação fraterna do vínculo de amor que nós temos há décadas. E eu não sou pastor de lá e nem mais pastor presbiteriano, mas a força do nosso vínculo é tão mais profundo que eu chego lá para pregar todo domingo e quem não é pastor presbiteriano não prega de toga lá. Toda vez que eu vou, me togam de cima a baixo, como uma sinalização de que passaram-se aquelas coisas, mas não passou o que é verdadeiro entre nós. Por que eu faço isso? Porque lá não tem apenas um templo bonito, que é uma das grandes arquiteturas da cidade do Rio. Isso aí para mim nada é a mesma coisa. É porque a arquitetura de gente que tem lá dentro é infinitamente mais bela. Isso. Porque o pastor da igreja lá nunca deixou de ser gente em momento algum. Ele não é perfeito, mas ele é perfeitamente misericordioso, cheio de graça. E isso responde também muita pergunta aqui, que gente que está extremamente decepcionada com o sistema religioso e acaba atacando de forma muito agressiva os evangélicos, mostrando que você não está com problema com pessoas. Né? E quanto não é um problema você ir lá e participar, como você está colocando agora. Eu não posso negar que os meus grandes amigos são pessoas que não nasceram no Caminho da Graça. Quer dizer, o Caminho da Graça é um fenômeno de 5 anos. Está fazendo 5 anos agora, no último domingo de julho deste mês. 5 anos de caminho. Eu estou há 40 na estrada. E eu não andei no caminho. E sempre com amigos. Então, para não falar no Rio de Janeiro. É claro que o Alexandre, que aumentou dos caminhos, das estações do caminho lá, é meu grande amigo. Mas antes de tudo, ele é meu filho na fé. Nós começamos juntos há 6 anos e meio atrás no Café com Graça. Agora, o Guilhermino é um homem mais velho do que eu conheci quando eu tinha 19. Ele tinha 28. E nós fizemos a viagem inteira juntos. Como é que essa amizade e esse amor não terão o significado desse tempo para mim? O Paulo Leite, que até ano passado era presidente das igrejas congregacionais no Brasil, é meu amigo há 30 anos, para as coisas boas e para as coisas ruins. Ele é um homem do caminho da graça e da graça do caminho o tempo todo. Como a minha amizade com ele não seria visceral? E assim com tantos outros, eu estou falando só do Rio de Janeiro, eu multiplicaria isso indiscriminadamente, e pelo Brasil afora. Então ninguém espere de mim amnésia, nem ingratidão. E para os extremos da Não, o caminho da graça é uma alternativa. Para quem não cabendo mais em lugar nenhum, não aguentando mais coisa nenhuma, deseja a simplicidade do Evangelho. Nós estamos oferecendo essa alternativa, mas nós não dizemos eu sou o caminho. Isso. Jesus é o caminho. Nós somos uma alternativa para quem esteja sem saber onde pousar, onde encontrar uma sombra e um abrigo. E no dia que o caminho da graça tiver a pretensão de ser mais do que isso, sinceramente, se eu estiver vivo, eu acabo o que eu comecei. Ótimo. Porque não existe esse risco. É só isso que a gente quer ser. Me perguntaram isso essa semana, realmente. Chegaram a perguntar, mas não corre o risco do caminho se tornar o medo, né? aquilo que a gente já eu saiu entendo, e tal? Eu entendo porque em todos os lugares que eles entraram foi isso que aconteceu. Verdade. Então esse é o tipo da resposta para a qual eu tenho toda a paciência do mundo em dar.
porque eu vejo que as exceções são tão poucas que a regra se estabelece quase como absoluta. Então eu tenho toda a paciência para responder isso. Nosso tempo já passou um tempão, Acabou o tempo. a moçada está ali já cansada e não aguenta mais, e a gente vai ficando por aqui, porque nós estamos já com quase 2 horas de programa. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar de volta amanhã às 3 horas da tarde. Às 3 horas. Divulgue para todo mundo que o nosso horário agora é esse, tá bom? Então, muita paz e não esqueça, hoje à noite, terça-feira, às 9h30 da noite, vai estar sendo reprisado o programa da semana anterior. E o programa de música também, hoje. E hoje, 7h30, daqui a pouco, né? ao vivo, né? Ao vivo. Dê a sua palhinha aí, Tonho. Às 7h30. Olha, o Tonho tem que falar sempre com o microfone na boca, meu irmão. Eu vou Cê- prender um aí no teu pescoço. 7h30, o Jack e eu, o programa se chama Tom e Jack. O Tony Jack. É uma referência ao Tom e Jerry. E queremos convidá-los, onde nós estaremos falando sobre música, trazendo sempre alguma pessoa, quando não puder, a gente está ali e venha. E participe conosco, vai estar o chat aberto também, como está aqui, e vamos falar de Que música. horas vai começar? 7h30. 7h30. 7h30 da noite estaremos ao vivo. Jack Hoje. e eu. Hoje. Terça-feira. Todas as Daqui a terças-feiras. pouco. E um Então, beijo. que pra legal, todo mundo. maravilha, meu irmão. Tá bom? Então, daqui a pouco eu vou estar assistindo vocês também. Vai ser na frente de casa, mas eu vou estar assistindo daqui. Beijão, tchau, tchau. Tiago tá desesperado lá e todo mundo. Ó, até amanhã, se Deus quiser.